E aí pessoal, eu sou a professora Mayara Marinho e hoje eu vou compartilhar com vocês mais um esquema que eu fiz agora sobre a Lei Complementar 200 de 2023, tá? Vambora. Bem, essa é a lei que institui o regime fiscal sustentável, tá? Esse aqui é um tamanico do meu esquema para entender a lei, e aí eu vou passando aqui para vocês mostrando cada fase, é, cada etapa daquilo que vem, do que a lei vem falando, tá? Então vamos lá. Como eu disse, né, a lei foi instituída para a lei complementar, ela serve para instituir um regime fiscal sustentável, em que ela considera tanto as despesas quanto as receitas e as metas fiscais da União. Lembrando que ela serve só para a União, tá? E ela vem para trazer regras novas e para abrir mão da questão da emenda constitucional 95 de 2016, tá? Então, o objetivo da lei basicamente são esses dois: garantir a estabilidade macroeconômica e criar condições de crescimento econômico. O objetivo da lei, então, ela, como eu disse, né, estabelecer um crescimento limitado para as despesas primárias dos orçamentos fiscal e orçamento da Seguridade Social, tá? Então, o orçamento de investimento não está sujeito a essas metas, tá? Então, mas primeiro vamos entender o que são essas despesas primárias, tá? São gastos do governo para prover bens e serviços à população, como, por exemplo, saúde, educação, obras, manutenção da máquina pública, tá? Lembrando que a emenda constitucional 95 de 2016 foi aquela emenda do teto de gastos, tá? Então, a Lei Complementar 200 vem para revogar o teto de gastos, mas para instituir esse regime fiscal mais sustentável, tá? Então, o que ela determina é um crescimento limitado para a despesa. Como que ela faz isso? Vamos supor que a gente tem um aumento de receita, então, por exemplo, de 40. Então, isso significa necessariamente que o governo pode aumentar as despesas em 40? Não, porque isso está condicionado a atingir a meta de resultado primário que foi instituída na LDO. Isso aqui está no artigo 2º da lei. Então, se você atingiu a meta de resultado primário, você pode aumentar a despesa com base na variação real da receita em até 70%. Tá? Então, se você atingiu a meta se o governo atingiu a meta de resultado primário no ano anterior, ele vai estar autorizado pela Lei Complementar 200 a aumentar em até 70% a variação real em até 70% a despesa com base na variação real da receita. Se não atingir a meta de resultado primário, a despesa pode variar em até 50% da variação real da receita, tá? E aí, que meta é essa? Vamos entender aonde é que está essa meta. A meta, ela está na LDO, tá? A LDO, ela estabelece, como a gente já conhece, as diretrizes e metas anuais. E o que a lei complementar fala? Que a LDO estabelece essas diretrizes e metas anuais até estabilizar a relação entre a dívida pública do governo geral com o PIB. Tá? E quem é que mede essa dívida bruta? É o Bacen, é o Banco Central, tá? Ou seja, a relação entre a dívida bruta do governo geral com o PIB é apurada pelo Bacen, tá? Então, isso daqui está no artigo 2º da Lei Complementar. E como que a gente vai aferir essa estabilização aqui das diretrizes e as metas anuais? Ele vai ser medido tanto no exercício quanto nos 3 anos seguintes, ou seja, vai ter uma vigência de 4 anos. Tá? Então, bem, se
Só que tem um limite aqui para aumento da despesa, tá? Então, o que é esse limite? O limite tem que estar dentro dos limites de tolerância, que é 0,6%, limite mínimo, e 2,5% limite máximo. Por que isso? Porque esse limite de tolerância é um mecanismo para amortecer esses efeitos das oscilações econômicas, né? Um mecanismo contracíclico, né? Quem sabe aí um pouquinho de economia entende que um movimento cíclico da economia, quando a economia está muito aquecida, a tendência é gastar mais. Só que pode vir momentos aí de muita... isso pode aprofundar a inflação. Então, para conter essa euforia de um superaquecimento da economia ou de um resfriamento da economia, e aí você investir muito, você coloca esses limites aqui, tá? Para não diminuir muito nem aumentar muito a despesa. Sempre lembrando que essa variação da receita, ela vai ser a receita primária, tá? E como que vai ser calculada essa variação da receita primária? Vai ser a receita primária total e vai deduzir as receitas primárias de concessões e permissões, dividendos e participações, exploração de recursos naturais, programas especiais de recuperação fiscal e transferências legais e constitucionais, tá? Isso também está lá na lei complementar. Não vai ser a receita primária total que vai ser calculada essa variação, vai ser a receita primária total deduzido dessas receitas primárias aqui, tá? Vamos supor que a gente não consiga atingir a meta, né? Não consiga estar dentro dessa meta. Então, o que o agente responsável tem que fazer segundo a lei complementar? Ele tem que adotar medidas de limitação de empenho e pagamento, preservando o mínimo de despesas discricionárias, que hoje é em 75% da lei orçamentária anual. E, além disso, também não pode ordenar ou autorizar medidas em desacordo com a lei complementar, nem com a LDO. Tá? Então, basicamente, esse daqui é o que eu consegui ali esquematizar da Lei Complementar 200 de 2023, tá? E espero que seja útil para vocês. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir esse esqueminha que eu fiz, por um precinho bem pequenininho, para que vocês possam aí ter nos materiais de vocês e estudar para o concurso que vocês estiverem se preparando. Beleza? Bons estudos e até a próxima.